Este é o programa Debate Brasil e eu sou Paulo Passarinho. Hoje iremos conversar com dois representantes do movimento popular. Joaquim Pinheiro, da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e Jadir Batista, da direção da CUT do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no estúdio do Debate Brasil, Jadir e Joaquim. E o tema da nossa conversa era sobre a conjuntura política que se abre logo após a eleição, ou melhor, a reeleição de Dilma Rousseff. Foi uma eleição muito disputada, o Brasil praticamente se dividiu e imediatamente após as eleições temos esse escândalo da Petrobras e um conjunto de pressões nacionais e internacionais em torno da formação do novo governo. Sabemos que há pressões muito fortes no sentido do novo governo assumir como resposta às dificuldades econômicas o que se chama de ortodoxia econômica. Arroxo salarial, pressões no sentido de cortes nos direitos dos trabalhadores, e queremos ouvir vocês, como representantes legítimos de dois importantes movimentos e instituições do mundo do trabalho, queríamos ouvi-los a respeito de como vocês avaliam nesse momento essa conjuntura pós-eleitoral com tantas indagações, com tantas incertezas. Joaquim, o que podemos pensar sobre esse momento político e como o MST avalia a atual realidade brasileira? Bom, primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Para nós do MST é de fundamental importância poder falar um pouco sobre o que nós estamos pensando internamente, né? Qual que é a nossa avaliação do cenário político. De fato, nós agora acabamos de sair de uma reunião da direção nacional, onde colocamos à luz das avaliações, todo esse processo, né? Da qual nós também, como sujeito político coletivo, participamos ativamente, né? Principalmente nesse segundo turno, já que o MST decidiu de que no primeiro turno não ia fazer nenhum apoio sistemático a nenhum candidato, né? Então, mas nesse segundo turno a gente teve que se envolver aí nesse processo da eleição, porque havia uma clara possibilidade de uma vitória do Aécio Neves e, com isso, todo esse conjunto de apoios do PSDB. E nós, como sofremos na pele o que foi 12 anos, aliás, 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, tivemos que sair às ruas, né? Então não dava para aceitar um retorno aí a essa proposta do PSDB. Então, agora para nós é importante também entender o que são, para chegar a uma avaliação nesse cenário atual, é importante entender o que foram os 12 anos do governo de composição aí liderado pelo PT. Né? É importante dizer que foi um governo de conciliação de classes, na nossa avaliação. Né? Dá para entender, inclusive, a formação dos próprios ministérios, né? Você pega o Ministério da Agricultura e dá para o setor do agronegócio. O MDA, bom, para os movimentos aí do Ministério do Desenvolvimento Agrário, foi composto aí por pessoas do próprio PT que tem um diálogo com o setor da agricultura familiar, né? E, enfim, outros ministérios, mas principalmente os que de fato hegemonizavam aí toda a política financeira do governo, a política econômica, né? Então, na nossa avaliação, foi um governo, até pela própria conformação da correlação de forças, né? O Lula montou, então, um carimbo no seu governo que é de conciliação de classes, né? Esse modelo, na nossa avaliação, e que seguiu com a Dilma também, ele entrou em crise, né, agora, no último momento, nesse último período. Entrou em crise por quê? Primeiro, nós estamos assolados aí por uma crise do sistema do capitalismo mundial, né? Então, ou seja, isso tem reflexo aqui, internamente.
né? Segundo, é que essa composição, se citarmos um exemplo, no caso da economia, hegemonizado pelo setor do agronegócio, com a crise lá fora, aqueles países que compravam principalmente os commodities agrícolas, pararam, diminuíram a sua compra. Então, logo, o setor aqui começa também a entrar em crise. O setor, por exemplo, canavieiro, as usinas estão quebrando todas, né? Por quê? Porque o etanol, que seria exportado para os Estados Unidos, agora eles encontraram uma outra forma e esse setor está quebrando, né? Com isso também, ao fortalecer esse setor do agronegócio, as indústrias brasileiras não tiveram esse mesmo apoio, não tiveram esse mesmo incentivo. Portanto, também existe uma crise aí no setor industrial. E com isso, o que ocorre? Toda uma diminuição do crescimento econômico, não é? Os empregos foram gerados principalmente pelas grandes obras, são empregos que têm as suas fragilidades, são empregos precarizados, grande parte deles, não é? Que foi importante, que tinha um setor altamente desempregado e a partir daí começaram a ter um acesso. Mas essa composição que do ponto de vista político, tinha um claro investimento no social, com a questão do salário mínimo, não é? Do aumento do salário mínimo real, com as políticas sociais aí mais compensatórias. Então, fortalecia um setor da sociedade que de fato estava numa situação muito complicada, né? Mas, por outro lado, também fortalecia esses grandes outros setores, como o agronegócio, enfim, o setor rentista, os banqueiros, não é? Então, na nossa avaliação, esse é a composição desse governo que agora entrou em crise, né? Entrou em crise por quê? Porque também essas políticas sociais compensatórias, hoje a população quer mais, né? Quer mais. Aquele que estava desempregado agora tem um emprego, mas é um emprego precarizado. Então quer subir degraus, não é? A juventude que antes não estava na universidade e agora está, mas são só 15% da população jovem. E os outros 85% também querem. Enfim, e de onde vai sair isso, né? Esse modelo já não dá mais conta, né? E o reflexo das eleições foi justamente isso, ou seja, grande parte da população, que inclusive não são setores de direita, mas estavam querendo mudanças, né? Porque o governo não conseguiu sinalizar que para um próximo período pode haver mudanças significativas, né? Então, na nossa avaliação, esse setor entrou em crise e agora nós estamos numa encruzilhada, né? Ou existe um aceno para um projeto de mudanças estruturais no país, ou é possível que volte aí um retrocesso aí, principalmente relacionado a esses setores mais conservadores da sociedade, que podem, de fato, ditar aí os rumos do próximo governo. Então, essa é a tarefa dos movimentos sociais hoje. Ou seja, pensar esse cenário e ver qual é a forma de incidir na conjuntura, né? Então, na nossa avaliação, nós estamos vivendo um momento de encruzilhada. De disputa. E de disputa. Porque isso pode ser que, se de fato houver uma pressão nas ruas, esse governo pode, de fato, caminhar para se consolidar aí com propostas de reformas estruturais para, de fato, dar um salto adiante do que está hoje. Mas se não houver isso, as forças conservadoras já estão totalmente organizadas. Saímos de uma eleição onde o Congresso é um dos mais conservadores da nossa história, né? Então, de fato, a vida do governo não vai ser fácil. Jadir, e a sua visão, a visão da CUT do Rio de Janeiro, a visão do movimento dos trabalhadores organizados em torno da CUT? Primeiramente, boa tarde. Eu sou mais otimista. Nós saímos da 35ª eleição, após a ditadura militar. E estamos com o segundo mandato de uma ex-presa política, entendeu? Então, essa sociedade ela é muito reaça. Uma com relação à mulher, a outra por Dilma ser ex-presidiária política. Então, o embate aqui na América Latina, o Brasil está dentro desse contexto, não é diferente do Chile, não é diferente da Argentina, entendeu? Não é diferente do que está ocorrendo, principalmente na América Latina, o que ocorreu das mudanças dos seus governos, tá? Com relação ao Brasil, né? Quando eu digo que sou mais otimista, que hoje você tem
quando nós botamos a questão das cotas na universidade, é uma política afirmativa. Você está afirmando que nesse país é um país que tem discriminação. Prova que está aí na rua. A homofobia, a discriminação racial, entendeu? Dentro desse contexto da área social. Com relação ao governo, eu digo o seguinte, igual o Joaquim falou, aquelas garotadas que tinham 12 anos, hoje tem 24, entendeu? Que era do governo Lula. Então tem 24 anos. Estão fazendo universidade, concluindo seus cursos. Tem o direito e tem a obrigação de querer mais, porque se alertaram para isso. Então a disputa que está aí é uma disputa de projeto mesmo. Tem dois projetos. Um projeto conservador e um projeto não de só querer mais da igualdade, mas de avançar mais. Tá? E outro retrocesso que nós vimos. De 90, o do Fernando Henrique Cardoso para nós foi um maior retrocesso. Entendeu? Onde você tinha a redução de salário, privatizações, sucateamento das empresas estatais. Eu venho de uma empresa estatal, sucateada, privatizada. Então, dentro desse setor do discurso da Margareth Thatcher, privatizar e entregar. Entregaram tudo, inclusive a Petrobras. Eles quarteirizaram a Petrobras. Entendeu? Então, de lá para cá, o setor naval, você tinha, na época, 37 trabalhadores dentro de todo o setor naval. Hoje tu tem 120 mil. Entendeu? Então, por isso que eu digo que estou otimista. Quantas empresas multinacionais vieram para o Brasil? No período de Lula a Dilma. Plantas que saíram de lá da Europa e veio para aqui. Então, essa questão, a gente está caminhando. Nós estamos numa economia globalizada? Estamos. Agora tem um viés também do retorno. Esse governo deu muita isenção para as empresas. Esse governo, tanto do governo do Lula até a Dilma, abriu mão dos impostos, da arrecadação e passou para as empresas. Agora, nós vemos uma conjuntura que nós pegamos dois pontos para nós que é fundamentais. Né? Uma, nós pegamos uma transição de eleição e a crise que se deu mundialmente. A Europa, tu vê, a Europa toda está em crise, desempregabilidade grande. Tu pega a Espanha, tu pega a Itália, tu pega a Alemanha, tu pega a Inglaterra, desemprego. A Europa não tem emprego. Aí o pessoal, como está chegando gente no Brasil, está chegando mesmo que venham. Uma pelo saber que já tem acumulado, pela capacidade de ter informação. O Brasil tem que ser um país de imigrantes, como o mundo todo entende, entendeu? Eu não sou contra a imigração, pelo contrário. Eu acho que nós temos um país aberto para todos que chegam aqui e queiram trabalhar. Entendeu? Uma nação de todos. Esse é um ponto. Agora, essa concepção da disputa com a Aécio e a Dilma, ela se ultrapassou, entendeu? Não foi só na palavra de corrupção, da falta de respeito com a Aécio, com a mulher, entendeu? Quando ele levanta o dedo em riste para uma candidata até concorrendo com ele, é mulher. Entendeu? Teve um embate político dentro do Brasil, vários candidatos, você vê aí, eu falo assim, tem muito de ex-petista, tá? A Luciana Genro, a Marina, todos saíram do PT, entendeu? A esquerda se compôs no outro campo, mas teve a disputa. Então, você teve 7 ou 8 candidatos disputando aí. Financiamento para a campanha dessa corrupção que está aí, os 21 partidos pegaram, entendeu? 21 foram financiados por essa corrupção que está aí, dessas empreiteiras que estão aí, desde a ditadura militar. Isso não é novo para nós, né? Então, hoje está esse embate aí, a corrupção. Onde tem mais corrupção? Vamos comparar. Entendeu? Vamos fazer uma comparação dos dois governos, dos 12 anos do Fernando Henrique Cardoso e dos 12 anos do PT. Onde teve mais corrupção? Entendeu? Está aí, vamos fazer essa comparação e vamos tirar as diferenças. O povo, para mim, deu a resposta, na rua e nas urnas. Escolheu a Dilma. Agora, não é um governo que determinou. Vamos começar um governo e o movimento social tem o seu papel, não só de ocupar a rua, ocupar o Congresso. Nós perdemos mais de 18 cadeiras nesse Congresso. Então, essa disputa nós perdemos, os nossos parlamentares. Tá? E esse tipo de eleição tem que acabar. Uma eleição privatizada igual está aí não dá para ninguém. Entendeu? Que você vem botar 7 milhões num candidato, não existe almoço de graça. Não existe almoço de graça. Então, como é feita essa eleição aí com as empreiteiras, com financiamento empreiteira, para nós somos contra. Há muito tempo que nós somos a favor dessa reforma política. Agora, a reforma política, para mim, ela não está com esse Congresso que está aí. Pode negociar alguma coisa. Agora, ela não vai se dar nesse Congresso conservador que está entrando, que é mais do que conservador do que está saindo. Você acredita, Jadir, nessa possibilidade levantada pelo Joaquim, nessa tarefa levantada pelo Joaquim,
de uma pressão dos movimentos sociais no intuito de influenciar o novo governo Dilma para enfrentar questões que ficarem abertas, como, por exemplo, a reforma agrária e agrícola do país, uma reforma tributária verdadeira, uma reforma dos serviços públicos, que inclusive vem sendo objeto de reivindicações constantes da população, e principalmente a própria reforma política? A reforma, para mim, ela começa na área educacional, entendeu? Na área política, reforma política, tá? Econômica, porque qual a participação nossa como sociedade dentro desse contexto que está aí, de um Congresso conservador desse? As pessoas, ela vota no município e cobra o governo federal. Ao invés de cobrar o município, você vota no vereador, no prefeito, vota no governo do estado, nos deputados estaduais, e na hora de cobrar só cobra um. Então tem alguma coisa errada. Ou nós não estamos comunicando de fato com a sociedade, sabendo por onde passa as cobranças, porque isso vai verba pública carimbada. Agora, como nós vamos cobrar isso? Organizando. Eu acho que quando o Joaquim põe essa questão do movimento social, tem que estar na rua. Agora é rua e no Congresso. A política se faz lá em cima no Congresso. Não adianta nós fizermos só movimento de rua que nós não vamos para lugar nenhum. Não adianta ter pressão só na rua. Tem que ter na rua, tem que ter no município e tem que estar lá no Congresso. É lá que faz a política. Então nós temos que estar cobrando nesse setor. Para chegar no governo. O governo só funciona com pressão, qualquer governo. Esse governo não é um governo de trabalhadores. É um governo que foi eleito aí da sociedade brasileira. Agora, nós ainda não elegemos um governo de trabalhadores. Entendeu? É nosso sonho. Acho que o nosso sonho não está descartado, de elegermos um dia um governo dos trabalhadores. Mas com essa composição que está aí, nós temos quanto no Congresso Nacional hoje representantes dos movimentos sociais. Se chegarmos a 53 é muito, porque nós perdemos 18. Entendeu? Então tem 500 e poucos lá. Se os trabalhadores ou movimentos sociais tiverem 53 é muito, não passamos disso, entendeu? Então aí que está a disparidade, devido o processo eleitoral como ele é feito e é financiado. Você tem lá, tem um grupo de religiosos, tem um grupo maior de empresariado, tá? Que são donos de empresas de comunicação, são donos de faculdades, de universidades, que não querem mudança. Esse não quer mudança nem da sociedade e não quer mudança também do sistema que está aí, eleitoral como é feito, entendeu? Financiamento deles é para eles, entendeu? Você se candidatar amanhã, os direitos não são iguais. Você vai disputar aí com o quê? Com 3 panfletos na mão? Quer dizer, a disparidade é muito grande. 7 milhões na mão de um cara deles que está fazendo lobby, reeleito sempre. Reeleito sempre. E aí, eu falo de todos os partidos, inclusive o meu. Entendeu? Então, acho que esse sistema eleitoral tem que mudar. Nós temos que partir para uma reforma política. Agora, a reforma política ela não dá para a noite para o dia. E nem se dá nesse sistema que está aí, com esse parlamentar que está aí. Jadir, eu agradeço, assim como a Joaquim, esse pontapé inicial nesse nosso papo, mas agora nós vamos a um intervalo aqui regulamentar. Voltaremos em seguida com essa conversa com um representante, o Joaquim Pinheiro, do MST, e o Jadir Batista, da Central Única dos Trabalhadores. Dentro de instantes, estaremos de volta. Mobilize-se! Não deixe que levem o nosso petróleo! O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando com representantes dos movimentos sociais, particularmente com o Joaquim Pinheiro, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e também com o Jadir Batista, da Central Única dos Trabalhadores, da direção do Rio de Janeiro. Joaquim Pinheiro, no bloco anterior, você caracterizou o governo Lula e Dilma como governos de conciliação de classes. Na verdade, me parece que, especialmente Lula, construiu um pacto social muito interessante, onde foi possível, de alguma maneira, contemplar
diversos setores da sociedade brasileira, num momento onde a conjuntura econômica internacional nos era muito favorável, principalmente por conta da valorização das commodities agrícolas e minerais, onde o Brasil vem se especializando nesse tipo de exportação. Essa conjuntura internacional, ela se altera substantivamente a partir de 2008 e, principalmente, a partir de 2011, me parece, nós começamos a sofrer um impacto negativo forte. A taxa de crescimento média anual, ela cai, mas por força das políticas que o governo manteve, foi possível manter o nível de emprego, manter, ainda que num crescimento menor, o aumento da renda média dos trabalhadores, e os processos de expansão de crédito, por sua vez, tiveram de alguma maneira um arrefecimento. Afinal, essa expansão do crédito se deu ainda sob a ordem de taxas de juros muito elevadas. E isso, evidentemente, influencia o orçamento daquelas famílias que tiveram condições de aumentar o seu poder de consumo através do crédito. Ou seja, fatores que foram muito favoráveis, principalmente no período dos 2 mandatos de Lula, de alguma maneira se alteraram durante o governo de Dilma. As perspectivas para o segundo mandato de Dilma colocam mais incertezas ainda por conta justamente dessas dificuldades econômicas. Como que você acha que o governo deveria enfrentar essas dificuldades? Bom, no bloco anterior a gente falou um pouco também desenhou já o cenário, né, que tá posto aqui na atualidade. E é importante dizer também e reafirmar, o que eu já disse no bloco anterior, que de fato nessa última arrancada, digamos assim, da eleição, houve um protagonismo importante da população, principalmente dos setores mais populares, que se envolveram ativamente na campanha, né? E isso, de certa forma, também a gente começa a perceber, o Jadir tinha dito, das forças conservadoras, né, da nossa sociedade, e que também começaram a aparecer essas forças nas ruas, né? Ou seja, começam a haver convocatórias de vários setores aí, de forças conservadoras, fascistas, né, pedindo a volta do período militar. Processo, enfim, existem... Claramente. Essas forças começam a sair às ruas, né? Antes estavam um pouco mais encasteladas em determinadas posições, mas agora ganharam o gosto das ruas, né? E é importante observar essas movimentações, né? Falei do Congresso, que está cada vez mais conservador, que também é um reflexo desses setores, estão lá, são porta-voz desses setores que estão aí, né? Agora, também a gente percebe que, comparando esse momento com momentos anteriores, onde a Dilma tinha medido aí a sua popularidade, a sua própria popularidade, como o apoio da população ao seu governo, que chegava a 60%, 70%, então havia uma soberba aí, não é? Ou seja, uma autoconfiança, até uma empáfia, né? Um salto alto. E os movimentos sociais, por exemplo, praticamente inexistiam na composição social e política do país, não é? Então, agora a gente percebe que parece que enxergaram, ou seja, os movimentos passaram a ter importância nesse cenário, né? Então, olhando da nossa ótica, do nosso mirante, da nossa perspectiva, não é? Esse cenário nos colocou de volta no debate político nacional, né? Inclusive como avalista do inclusive, governo para exatamente. a sua reeleição. Então, isso para nós é importante. Eu não sei qual que é a avaliação do Jadir em relação a isso. Eu acho que é correto. O Rio de Janeiro para nós foi um bom termômetro. Por quê? Você unificou dentro, não do projeto, mas da concepção, até o pessoal, os companheiros do pessoal veio e entenderam que aquela disputa era uma disputa de projeto ali dentro. E veio para a eleição, quer dizer, veio os movimentos sociais para a eleição.
justamente por esse embate. Porque você não quer voltar ao retrocesso. Eu estou com 50 e poucos anos, tu é garoto. Mas quem viveu isso no passado, e a minha região, minha cidade, era área de segurança nacional, não tinha eleição. Só fomos ter eleição em 88. Volta Redonda, Volta Redonda. O primeiro candidato nosso foi Juarez Antunes, presidente do sindicato. Quer dizer, é o greve ou eleição. Aí o pessoal, greve e eleição, fez as duas, entendeu? Dentro da área de segurança nacional. Santos, Camaçari, Caxias. Quem viveu isso, nós vivemos, sou ex-preso político também, entendeu? Eu sou da Lei 10.559. Então, o que ocorreu? Hoje sou anistiado político. Mas o que ocorreu? Nós não tínhamos liberdade, certo? Nós não tínhamos liberdade. Então, eu vejo aí, às vezes, meios de comunicação dizem assim, a volta da ditadura, nós não estaríamos nem aqui. Não tem liberdade para ninguém, amigo. Para ninguém, nem na tua casa tu tem, nem na igreja tu tem. Então, nós que vivemos isso, passando por isso, quero ver. Pessoal do Chile. Pode dar um exemplo para nós, né? Que viveu essa coisa lá, Argentina, Brasil. Então, a ditadura no Brasil, para nós, ela deixou muitas marcas profundas. Nós não queremos isso, entendeu? Então, quem viveu isso não quer viver isso mais, né? Não só da tortura, da prisão, do que ocorreu, da liberdade. Mas você acredita que haja condições, apesar dessas manifestações não acredito que tenha, porque as instituições, as instituições democráticas no Brasil, ela está determinada, ela está afincada, como dizemos nós. O que tem? Hoje elas estão consolidadas, entendeu? As instituições funcionam, a polícia funciona, o judiciário funciona. Não precisamos concordar, porque ele tem que ter autonomia e liberdade, ele não foi por nós posto, é o Estado que está. Com todo esse estado de defeito que tem, a imprensa do jeito que está, prefiro a imprensa falando do que calada, certo? Evidente. Eu prefiro estar a polícia na rua, que você vai debate até com eles de frente, do que na ditadura. Ditadura tu não tem direito de falar nada. Agora, entendeu? eu também acho que essa... Agora ainda tem uma ditadura aí para nós, que é a questão do meio de comunicação, que você não tem a liberdade de expressar. Aqui tu tem, mas você não tem. Mas com a composição que foi escolhida pelo Lula e de alguma maneira houve continuidade com a Dilma, é possível, com essa composição, pensar naquela pauta de reformas estruturais da economia e da política brasileiras, conforme os movimentos sociais, pelo menos formalmente, não abraçam? Nos nossos sonhos. Eu acho que podemos costurar algumas coisas, porque você tem uma composição desse governo, pega de cola Sarney, né? Para os trabalhadores, o embate nosso de Sarney a Collor foi muito difícil. A Fernando Henrique Cardoso, quer dizer, nós temos dois setores que estavam no passado lá, que hoje está tendo esse governo, mas foi um atraso para nós. Não podemos dizer porque estamos juntos, nós não estamos juntos, estamos juntos ao governo. Agora o movimento social não ficou junto. Jamais o movimento social ficou junto com o setor. E governo é governo. Agora o movimento social, o papel dele é o quê? Tensionar. O nosso papel, como que você faz um governo atender o seu pedido? Você tem que estar na rua, você tem que estar nas empresas, debatendo com os trabalhadores e nas universidades, senão você não consegue. Hoje você tem debate nas universidades. Quer dizer, as coisas avançam um pouquinho nessa linha. Agora, e você tem as instituições no Brasil, que eu não digo que estão consolidadas, quantos partidos nós temos? Vários. Então o Brasil tem partido político, movimento social, movimento sindical, está entendendo? Tem o movimento do sem-teto, porque se a gente fala em reforma, se você não tem reforma popular, para moradia urbana, para moradia, não tem reforma agrária, não tem reforma política e não tem reforma no judiciário ou econômico, não tem nada. Mas essa entendeu? É a questão que eu queria ouvir o Joaquim. Mas acho que nós avançamos um pouquinho. É possível, com essa composição, pensar, inclusive com a pressão dos movimentos sociais, que o governo possa ceder, ainda mais numa situação, me parece, de fragilidade política. As denúncias de corrupção sucessivas que surgem, inegavelmente, enfraquecem o governo. Num quadro como esse, é possível, por exemplo, Dilma e as forças, inclusive, do PT, terem uma posição mais firme no sentido de levarem à frente uma pauta de reformas substantivas do país? Bom, volto ao ponto anterior, que eu acho que, de fato, houve um protagonismo dessas forças populares, isso é fundamental, né? Houve um retorno dessas forças no debate, no cenário político nacional, né? Com isso também, a gente percebe que o governo baixou um pouco a bola, não é? Ou seja, deixou de ser prepotente, não é? E é possível que, a partir daí, se inicie um processo de diálogo com as forças populares,
né? A gente percebe algumas sinalizações nesse sentido. No entanto, a gente sabe também, e aí o Jadir já havia dito, que esses diálogos com o governo é importante, vamos lá, sentar, conversar, colocar a nossa pauta, as nossas propostas, mas se não houver uma pressão por baixo das ruas aí pressionando, os outros setores são muito mais organizados. E nesse sentido é que nós começamos também a fazer alguns diálogos com algumas forças sociais aí, no sentido de contribuir ativamente para a construção de uma espécie de uma frente popular de esquerda, ampla. Não é? Uma frente, não uma frente para ficar protegendo o governo, mas uma frente para debatermos entre nós quais são as principais bandeiras de lutas que estão na ordem do dia para ser pressionado e colocado para o Congresso Nacional, para o próprio governo, não é? Agora, que também possa construir uma unidade em torno dessas bandeiras. Claro, se nós juntamos todos os setores, desde o sem teto, sem terra, setores sindicais, movimento estudantil, das pastorais sociais, cada quem vai querer colocar a sua reivindicação, a sua pauta, não é? Mas isso a gente sabe que não vai funcionar, porque às vezes a pauta do movimento sindical, ela tem muita força dentro do movimento sindical, não é? Agora, no caso do sem terra, não, já tem uma outra. Então, o grande salto aí é como é que a gente pode organizar uma pauta que seja uma pauta consensuada entre essas forças, não é? Que aí estão de todos os partidos, tem do PT, tem do PSOL, tem do PSB, tem do PDT, dos movimentos, das pastorais. A ideia nossa é formar essa frente. Até agora, aonde foi que a gente conseguiu avançar? Em dois pontos principais. Primeiro, é a reforma política e a outra é a democratização dos meios de comunicação. Todos os setores convergem, não é? Agora, claro, reforma política. Aí hoje nós temos dois caminhos aí a ser seguido. Uma que foi o que nós conseguimos aí nesse último período, quase 8 milhões de votos, que foi do plebiscito por uma constituinte exclusiva para a reforma política, não é? E soberana. A segunda é o projeto da coalizão, não é? Que aí envolve o AB, a CNBB, que é justamente para poder... uma PLIP, né? Um projeto de lei de iniciativa. Só para mim te ajudar. A questão do plebiscito, qual o debate no Congresso? É inconstitucional. Como que a Constituição de 88 foi? Entendeu? Foi a transição também da própria composição que tinha na Câmara. Então não é inconstitucionalidade. É que não quer, é vontade política. Não, mas no caso do plebiscito, a ideia é que seja um plebiscito por uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva e soberana, ou seja, não serão esses deputados e senadores que estão lá, serão eleitos novos exclusivamente para fazer isso. Depois de fazer, desfaça. Sobre que regras? Essa que é uma questão importante. A regra é a mesma da Constituição de 88. Mas aí nós vamos ter no processo eleitoral a predominância do poder econômico. Não, é justamente isso que você vai trabalhar para que não tenha. Como que não tenha? Mas então, antes do plebiscito, será necessário operar mudanças nas regras eleitorais? Isso, Não. Como que escolheremos os representantes de uma suposta Assembleia Constituinte exclusiva para tratar... Eu estou voltando no acordo que tu disse, como comporia esse acordo próprio desse mandato, né? Dentro desse mandato, eu estou voltando lá onde você disse. Como faria a composição com esse mandato que está? Mandato de deputados. Que nós não sabemos nem quem vão assumir agora. Porque com as denúncias que está aí, você não tem a regra certa. Quem vai ser ministro? Quem vai ser parlamentar? Essa é uma dificuldade que eu gostaria de tocar em vocês. Essa tem uma coisa para nós, que ainda tem uma incógnita aí, que você não definiu, porque com essas denúncias que está aí, o que pode vir
após. É um tá entendendo? fator complicador que para a nós não sabemos se formação o cara não só vai, do Ministério vai da assumir Dilma. como parlamentar, se não vai assumir, composição de governo vai se compor como ministério. Como você vai compor o ministério se tem denúncia na pessoa que foi indicada? Agora aí eu acho que esse é um ponto importante, inclusive, para fortalecer a nossa batalha na sociedade pela reforma política. Mas, objetivamente, não seria mais factível os movimentos sociais abraçarem o projeto de lei de iniciativa popular? No sentido, Mas existe uma como um convergência. momento que antecederia, inclusive, a possibilidade de uma Assembleia Constituinte exclusiva. Claro. Não, exato. Agora, inclusive, no dia 18, 28, é semana que vem, né? Vai haver uma reunião aqui no Rio de Janeiro, na parte da manhã, na OAB, onde nós, os movimentos sociais, vamos estar participando, que vai ser a apresentação dessa proposta aí da PLIP, né, do Projeto de Lei de Iniciativa Popular, para saber quais são os pontos que, pelo menos, nós convergimos aí, né, a questão do fim do financiamento privado, não é? A questão porque a proposta mantém ainda a ideia do financiamento privado que individual, exato. e limitado ao valor de um Exato. Então, esse debate ainda nós vamos... É importante que... Está em curso, não é? Está em curso. Isso na parte da manhã na OAB. A parte da tarde, às 18 horas, nós vamos estar no Sindicato dos Bancários debatendo, vai ser a plenária da reforma, né, da Constituinte, do exclusivo aí. Então, esses dois caminhos, o importante é o seguinte, existe uma convergência em torno da reforma política. Agora, a ideia agora é convergir esses dois caminhos para que a gente possa, de fato, conseguir essa unidade em torno de qual seria, de fato, não é? E aí isso nós teríamos força, né, para seguir e caminhar. A grande dúvida que se tem é que a ideia de uma constituinte exclusiva foi lançada pela própria presidente Dilma em meio às manifestações muito fortes, massivas, de junho de 2013. Que é viável, que em junho de 2013... A dúvida que se tem é que, inegavelmente, o PT é hoje o principal beneficiário desse esquema privado de financiamento das campanhas. Mas justamente nós queremos... Se for assim, você não faz reforma. Se for só visar o partido que está no poder, você não faz reforma. Porque a composição desse governo, ela é complicada. Não é só o PT, tem uma complicação aí desse governo que é muito grande. Aí porque nós botamos contradições. Por isso que nós falamos o seguinte, a reforma tem que ter independente de ser PT ou não. Se você tem o PT, mas você quer a reforma que tira financiamento privado, você vai tirar de todos, inclusive do PT. Eu quero que você fale um pouco mais sobre isso, Jadir, mas depois do nosso intervalo, porque eu sou aqui obrigado a respeitar o nosso tempo regulamentar e a nossa técnica já nos avisa aqui da necessidade de um intervalo. Mas a gente retoma esse assunto imediatamente após o nosso intervalo. Não é? Pense bem, para onde vai o nosso patrimônio? Por que devemos leiloar o nosso petróleo? O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando sobre a conjuntura política atual com um representante do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o Joaquim Pinheiro, e um representante da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, aqui do Rio de Janeiro, o Jadir Batista. Jadir, eu te interrompi no último bloco, queria que você seguisse aqui com o seu raciocínio. Mas eu acho dessas dificuldades que temos. Eu falo o seguinte, se formos pensar só do partido estiver no poder, você não faz reforma. Mas a sociedade, ela nos penúltimos dias da eleição, ela demonstrou outra força. Não é à toa que os dois candidatos foram diferença mínima na votação no Brasil, as eleições mais difíceis, mais disputadas depois de 35 anos da ditadura militar.
Isso para nós, eu faço uma análise positiva, entendeu? Quando você tem essa disputa política, independente de que lado, mas você mostra que a sociedade está participando. Porque qual é o discurso que se fala? O povo não participa da política. Participa sim. São 35 anos, cada 2 anos está fazendo eleição. Ou você vota para prefeito, ou você vota para deputado ou para o governo do Estado. O Brasil vai às urnas sempre. O Brasil é o país mais democrático, se há democracia na questão de voto, no processo eleitoral. Não tem país nenhum que faz eleição como nós fazemos, a cada 2 anos. Entendeu? Então, nesses 35 anos, eu acho que essa disputa que se deu agora de Dilma e Aécio mostra a maturidade do povo brasileiro. Tá? E você vê a juventude, ela está inserida no processo eleitoral. A eleição terminou ontem, mas qualquer reunião que você chame aí, né, Joaquim? A juventude vai junto, ela aparece para fazer debate. Então, acho que... Você acha que houve uma politização da sociedade em meio ao processo eleitoral? Conscientização dessa juventude que eu estava dizendo, que tinham lá 12 anos, hoje estão com 24, tá? Mas tem mais jovens. E nós fizemos um ato aqui na Cinelândia, foi interessante, que não era partidário. Nós suspendemos um comício aqui e as pessoas que vieram não eram de partido A nem B, era jovem que estava na praça. Então, essa é uma novidade para nós. O cara não tinha lá a etiquetinha no peito dele dizendo eu sou Dilma, eu sou do PSOL. Não, o cara veio para a rua, dentro da disputa política que teve, veio para a rua. Então, eu fui numa manifestação em Alcântara, e eu cheguei lá num certo horário lá, tinha gente na rua pra caramba. Fomos no Campo Grande, a mesma coisa. Quer dizer, houve uma politização. A disputa no Rio de Janeiro, mesmo no governo do Estado, teve uma politização muito grande. Agora eu tenho uma observação em relação a isso, porque, de certa forma, uma certa discordância. Porque se nós analisarmos um pouco o que foram os resultados das eleições, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, se somar os votos nulos, brancos e a abstenção foi maior do que o candidato que venceu as eleições. Então, ou seja, e nacionalmente também aumentou, de certa forma, aí não sei quanto percentual, mas esse nível também. Então, isso também sinaliza que existe uma parcela significativa da população brasileira que está descontente com esse sistema político que está aí. Ou seja, muitas vezes votam porque, de fato, às vezes não tem que escolher entre o ruim e o menos ruim. Entendeu? Não, mas eu estou querendo dizer que esse é um elemento importante para observar, que isso pode ajudar, inclusive, nesse processo do debate pela reforma política. Então, se analisarmos esse cenário, ele joga água no nosso moinho para debater a reforma política. Se nós analisarmos os últimos acontecimentos aí envolvendo a Petrobras, esquema de corrupção, não é? Joga também, e aí a gente pode pegar, falta dedo na mão para a gente considerar, por exemplo, pega a Petrobras, aí vai em São Paulo, pega todos os escândalos do metrô envolvendo o PSDB, enfim, esse sistema está podre, esse sistema já não se sustenta mais. Mas isso não favorece a direita, Joaquim? Não. Especialmente não favorece a direita Dilma, se continuar do jeito que está. Por quê? Se nós analisarmos quantos deputados as grandes empresas e corporações têm hoje lá, seja na Câmara e no Senado. A maioria. Ou seja, a maioria. Ou seja, hoje, nós não podemos falar em democracia se de fato a grande maioria desses deputados e senadores que foram eleitos agora nessa legislação e nas anteriores, eles estão à mercê do apoio dessas grandes corporações. Então, com essa composição mais conservadora do Congresso, sim, com as dificuldades econômicas em curso, com essa avalanche de denúncias de corrupção que começa na Petrobras, mas especula-se, está presente em outras áreas do governo. Isso não faria com que Dilma se sentisse mais fragilizada e procurasse justamente se acertar de forma mais estreita com as pressões da direita? O jornal Financial Times, em inglês, na semana passada, e aí um esclarecimento, esse programa será veiculado no mês de dezembro e nós estamos no dia 18 de novembro. Na semana passada, esse jornal inglês claramente fez uma cobertura sobre as perspectivas do governo Dilma e claramente apontou que Dilma já teria optado para enfrentar as dificuldades econômicas pela chamada ortodoxia econômica. Traduz-se.
arroz para os trabalhadores, reformas de gosto do capital, ferindo interesses dos trabalhadores na legislação trabalhista, na legislação previdenciária. É uma mera especulação ou a avaliação de vocês trabalha com a possibilidade de uma guinada à direita por parte de Dilma? Eu acho que ela só tem uma saída, tá? Se ela guinar para o lado da direita, vai ser pior para ela, porque o trabalhador acho que não faz concessão com o governo mais. Não fez e não fará. Por que não fez? Você pega as greves que ocorreram no período do Lula-Dilma, foram altíssimas. O movimento sem terra não parou, os movimentos sociais não pararam, quer dizer, não pararam. E se vier um arroxo salarial, pior. Se vier um arroxo, recessão, pior. Eu acho que isso aglutina mais os movimentos sociais que estão na rua. Os movimentos sociais vão para a rua independente de governo, porque não é atendida a sua pauta, ele vai para a rua. Ou, quando a economia está aquecida, o trabalhador também vai para a rua, porque o poder aquisitivo, ele quer mais, ele tem família, quanto mais você consome, mais você quer consumir, entendeu? E tem direito de consumir. Então, eu acho que aí se aglutina um pouco. Com relação ao Congresso e o Senado, voltaram os conservadores. Os senadores que estavam fora da época do Lula voltaram todos agora. Então, foi um retrocesso para nós essa eleição. Nesse aspecto, a direita se aglutinou e retornaram muito deles. Pega Álvaro Dias no Paraná, pega outros setores lá também que veio, tem um monte de conservadores que estavam dentro do Senado já e retornaram. Agora, pressão de fato não falta. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, por exemplo, no governo Lula, se não me engano, no seu segundo mandato, mobilizou cerca de 20 mil trabalhadores sem terra e arrancou o compromisso de Lula por uma questão que seria, me parece, bastante elementar. A atualização dos índices de produtividade da terra para efeito justamente de definição se uma terra é produtiva ou não. Para fins de reforma agrária, essa é uma questão muito importante. Os índices de produtividade que continuam ainda vigorando são resultado da produtividade da terra dos anos 70. Há uma necessidade de se atualizar esses índices. E mesmo com essa pressão, o que vimos foi a continuidade de um apoio principalmente ao agronegócio e especialmente a portaria que chegou a ser confeccionada não foi formalizada. Mas teve a pressão do movimento social do salário mínimo. O ministro da Agricultura, à época, Reinaldo Stefanes, se recusou a assinar essa portaria e até hoje esses índices não foram atualizados. Até onde eu sei, o movimento dos trabalhadores sem terra encaixou essa derrota. Há autonomia hoje dos movimentos no sentido de explicitar uma oposição, ainda que pontual, ao atual governo? Quando você disse da situação do governo e até a própria avaliação de setores externos, de que o governo tende a adotar uma agenda mais conservadora, com mais arroxo e tudo mais, isso está dentro da nossa análise do que eu disse antes, que de fato nós estamos numa encruzilhada, esse governo está numa encruzilhada, e a saber para onde vai. Na nossa avaliação é isso, não tem outra saída a não ser pressionar para que de fato possa adotar as pautas da classe trabalhadora. Você falou inclusive do Financial Times, que eu me recordo, o Financial Times durante toda a eleição estava fazendo campanha para o Aécio. Então também, as posições do Financial Times eram completamente, ele é um porta-voz do liberalismo econômico. Então, não dá para também ter muita confiança do que vem de lá. É importante a gente entender também que o cenário aqui está desenhado, é esse, pelo menos na nossa avaliação, e que não vai ter outra saída. Nós estamos definindo aí então, de 5 bandeiras que pode ajudar a conformar aí uma frente dos movimentos populares aí de esquerda, que já falei, a reforma política, a democratização dos meios de comunicação, a reforma urbana, que envolve toda essa questão de mobilidade, essa questão das cidades, a reforma agrária, e a outra questão é que tem que ver com o tema da violência, com a juventude, o massacre que está havendo nas periferias da juventude negra e pobre, Então, essas são as 5 bandeiras que nós entendemos que pode convergir dentro de um diálogo mais amplo de setores sociais
e que não é, repito mais uma vez, se nós caímos nessa ideia de que isso é para proteger o governo, não é. Isso era para defender as nossas bandeiras e tensionar esse governo nesse momento de encruzilhada que estão vivendo. Jadir, você se referiu, por exemplo, à pressão do movimento sindical para uma política de salário mínimo 40 horas semanais, expectativa a questão dos trabalhadores. Agora, no início da próxima legislatura, nós teremos uma batalha, que é a revisão da atual lei que regula os reajustes anuais do salário mínimo. Qual é a posição da CUT? Não, a CUT ela acredita nisso, que isso é uma maneira de luta nossa, não só do movimento sindical, mas do movimento social. Porque essa questão do salário mínimo, se você tem a referência ao salário mínimo, você está pegando toda a sociedade, entendeu? Você pega agora, tu vai para o mercado de trabalho agora, nesse período aqui do Natal, aqui, mais de 120 mil trabalhadores no mercado, né? Pegar aí 3 meses ou 4 meses. Então, você tem que garantir isso também, entendeu? A questão dos terceiros. Você, enquanto representante da CUT, não teme um retrocesso nessa legislação? Eu não, acho que vai ter pressão. Está tendo muita pressão. Ela começou na eleição. Ela começou lá atrás, entendeu? Não tem como o movimento sindical, o movimento social retroceder. O governo vai ter que ter pressão no governo. E nosso papel é pressionar o governo. Agora, nós temos que pressionar o Congresso. Se não pressionar esse Congresso, não sai, porque nós perdemos muito representante nesse Congresso. E com relação aos direitos previdenciários? Não, esse aí tem uma questão para nós, o fator previdenciário, tá? Foi objeto de veto do presidente Lula. Não foi do veto, mas quem pôs foi o Fernando Cardoso, pagar das luzes. Agora isso depende do Congresso, nós temos que pressionar o Congresso. Por isso que eu falo, você não caminha sem o Congresso. Não, a criação do fator foi no período Fernando Henrique, mas no período Lula... o Lula vetou. O fator previdenciário foi derrubado. Vetou e nós discordamos dele. O Lula vetou. E nós discordamos dele, entendeu? Discordamos do veto que o Lula fez. Você acha que agora haverá condições com o Congresso mais conservador? Temos que buscar um espaço para negociarmos. Entendeu? Eu acho que vai haver alguma negociação. Nem que não acabe, não acredito que acabe. Mas que você vai fazer uma transição nesse fator previdenciário. E com relação a esses escândalos de corrupção, há setores da direita que claramente alimentam a expectativa, inclusive, de uma ofensiva contra o atual governo, até mesmo no sentido de levá-lo ao impedimento. Eu não acredito que a Constituição ela garante ela vai ter que sumir. Né? Teve um mandato, foi eleita, e não tem nada que você pode botar um impeachment nisso, entendeu? Não tem nada que, a não ser que dê um golpe para o Paraguai, mas isso não tem. Com as instituições que nós temos, não daria, entendeu? Outra coisa que a provocação na Forças Armadas, eu não acredito. Nem a própria Forças Armadas que fazer esse retrocesso, porque a conjuntura não permite, os apoios internacionais não permitem. Então, depende de nós brasileiros estamos na rua, entendeu? Atento. Eu acho que é um movimento perigoso esse, nós vivemos isso no passado, ninguém quer viver isso, entendeu? Ninguém quer viver esse retrocesso. Agora... Eu acho que aí tem uma sinalização interessante que, pelo menos ao meu ver, ela tem algo de diferente, porque essa questão dos escândalos de corrupção, a gente tem vivido durante esse período todo da República, isso é inerente, né, da própria estrutura do sistema capitalista. Agora, o que eu acho que é importante, é simbólico, é relevante nesse momento agora, primeiro é que tem mesmo que apurar e ver de onde é que sai tudo isso, né? Agora, são a prisão dos corruptores, porque antes só se falava dos corrompidos, né? Agora não, agora, por exemplo... Você falava daqueles que se corrompem, né? Exato. Mas no processo de mensalão, os corruptores já foram atingidos. Não foram. Esses que supostamente seriam os corruptores, não, mas quem forneceu o dinheiro para eles? As empresas ficaram fora de tudo isso aí. Não, os articuladores do esquema financeiro... Não, os articuladores é uma coisa, agora os financiadores... Quem pagou? Alguma empresa foi presa no mensalão? Não. Ué, a dona do Banco Rural amargou uma pena... Sim, o Banco Rural é Era uma instituição chave no esquema financeiro. Mas se nós analisarmos ali os tentáculos de tudo isso, vão cair nas grandes corporações, nas grandes empresas. Então eu acho que agora existe uma sinalização clara, ou seja, esses caras estão lá, não sei, claro, tem ótimos advogados, não vão durar muito tempo aí. Agora, até para a própria sociedade, isso é uma sinalização importante.
a ver os corruptores, os donos das grandes empreiteiras. As empreiteiras mamam nesse país desde quando? Desde quando a gente viu um presidente... Washington Luiz, o presidente anterior à chamada Revolução de 30, já afirmava que governar é abrir estradas. Então, ou seja, então eu acho que isso na história do país é algo que para a população sinaliza algo, não é? Claro, a gente não sabe aonde vai dar isso, né? Ou seja, é importante que cada vez mais continue se investigando para, de fato, comprovar e que se puna. Agora, eu acho que tem essa sinalização. Se não tiver reforma estrutural... Bom, o problema é que a reforma estrutural me parece que teve uma oportunidade ímpar, histórica, justamente quando Lula chega ao governo federal. Não fez. Entretanto, por uma concepção de governabilidade, houve uma renúncia. Eu acho, não, aí eu tenho uma discordância. Aí eu tenho uma discordância porque se o Lula chega em 89, se ganha a eleição naquele período, eu acho que aí sim havia uma força de setores sociais, de partidos de esquerda, que podiam bancar essas mudanças estruturais. E em 2002, o Lula foi gradativamente, desde 89, modificando o seu projeto, para poder, inclusive, ganhar as eleições. Então, ao ganhar as eleições de 2002, já foi com uma pauta altamente rebaixada. Não é? Então, ou seja, na nossa avaliação... pauta que ainda mantinha uma perspectiva de mudanças estruturais. Se mantinha, mas como uma sinalização e uma espécie de simbolismo por ele ter chegado. Agora, do ponto de vista das bases estruturais, da correlação de força, na nossa avaliação, os movimentos sociais, inclusive, em descenso. Como é que você vai pressionar num período desse? Não tem. Se fosse 89... Aí sim eu acho que nós teríamos, do ponto de vista de pressão popular, organização suficiente para pautar uma mudança estrutural. Agora, em 2002, a pauta completamente rebaixada e os movimentos em descenso ainda estamos. Pode ser que, do ano passado, houve uma sinalização de uma retomada do reascenso do movimento de massa. E é nisso que nós estamos acreditando para conformar essa grande força de esquerda para pautar as mudanças que o Brasil precisa. Joaquim Pinheiro, Jadir Batista, muito obrigado pela presença de vocês aqui em nome da CUT do Rio de Janeiro, em nome do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. E nós esperamos que essa sessão, essa edição do programa Debate Brasil, nos ajude a pensar um pouco melhor sobre a nossa realidade, sob o ponto de vista dos movimentos sociais. Muito obrigado a vocês, muito obrigado aos nossos telespectadores.